Olá, meus amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo bíblico, mais uma aula dominical. Espero que estejam todos bem e peço a Deus que essa aula possa ser produtiva, que possa ser edificante e que, de fato, venha acrescentar alguma coisa às nossas vidas, que esse tempo que nós passamos juntos aqui possa ser útil para nós, possa ser útil para a igreja, enfim. É uma busca de servirmos ao nosso Deus e de tentarmos trabalhar para a sua obra, sermos cooperadores, como a nossa palavra diz. Então nós estamos aqui fazendo esse estudo que é o homem perante Deus, então é a situação do homem diante de Deus, e nós estávamos vendo na última aula com relação ao batismo, né? Estávamos pensando com relação ao batismo, qual a importância do batismo, qual o significado do batismo. E de fato ele é de extrema importância, de acordo com aquilo que nós vemos na Bíblia e de acordo também com aquilo que nós já estudamos aqui, o momento do batismo é o momento que Deus escolheu para decretar que o homem está salvo. Não há nada de mágico na água do batismo, não é a água do batismo que salva, mas é este o momento que Deus determinou para que de fato nós passemos a fazer parte da família dele. Então é no momento do batismo que nós temos os nossos pecados perdoados, que nós temos os nossos pecados lavados, é no momento do batismo que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Então a nossa caminhada com Deus, ela começa nesse momento. Ela começa a partir do momento que nós descemos as águas, imitando aquilo que Cristo fez, que de fato é o Evangelho, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ficou sepultado ali por 3 dias. Então, simbolicamente, nós fazemos isso quando descemos nas águas do batismo, mas Cristo não ficou ali. Depois desses 3 dias ele ressuscitou, e da mesma forma, quando nós saímos da água, nós ressuscitamos para uma nova vida, passamos a ser uma nova criatura, uma nova criação de Deus, e a partir daí o nosso caminho com Deus tem seu início. A partir do momento que nós entramos na igreja, também é outra coisa importante com relação ao batismo, que é no momento do batismo que Deus acrescenta a pessoa à igreja. Eu tenho no meu canal do YouTube, tenho no meu Facebook estudos mais profundos, com mais detalhes com relação ao batismo. Então eu explico isso tudo de uma forma bem mais ampla ali. Se alguém se interessar, pode procurar ou pode falar comigo e eu passo o link desses estudos onde eu explico direitinho bastante coisa que a Bíblia fala sobre o batismo, tá bom? Mas nesse estudo de hoje nós estamos pensando aqui então nesses passos que um ser humano ele pode passar desde o momento em que ele começa a se preocupar com Deus, em ouvir o que Deus tem para falar para ele. Então aquele momento em que ele se reconhece como um pecador. Então é um estudo que passa por toda a trajetória desta pessoa até que ela seja salva. De fato, esse estudo ele vai até o momento em que nós nos encontrarmos com Deus. Então é uma busca de procurarmos na Bíblia esse caminho, esse passo a passo, e é o que nós estamos vendo aqui, tá bom? Então vamos começar hoje. Aqui, pronto. Vamos começar hoje dando uma olhada neste versículo, então, para nós encerrarmos o assunto do batismo, que na verdade na aula passada eu tive um probleminha com o computador, né? Esqueci de deixar o cabo do carregador próximo, então tive que encerrar a aula bruscamente. Mas hoje o carregador está aqui do lado, caso seja necessário de novo. Mas então a ideia é continuarmos de onde nós paramos ali. Então, João capítulo 3, versículo 18, ele nos diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que tem de importante nesse versículo? É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. O batismo por si só não salva. O batismo por si só não é uma garantia de que a pessoa esteja salva. Infelizmente, muitas pessoas que desceram as águas do batismo, provavelmente também outras pessoas que se batizaram de uma outra forma que não seja a forma descrita por Deus nos seus evangelhos,
essas pessoas podem ter passado por este ato, me desculpem, mas mesmo tendo passado pelo batismo, muitas pessoas não atingirão o seu objetivo, que é a salvação. Por quê? Como eu disse, não é o batismo que salva. Esse versículo diz: quem crê nele não é julgado. Então quem crê em Jesus não é julgado. É a nossa fé em Jesus Cristo que garante a nossa salvação. Então quem crê não é julgado. E percebam também, é interessante a conjugação do verbo. Não é quem crê nele não será julgado. É quem crê nele não é julgado. Então a partir do momento que a pessoa passa pela água do batismo, ela não tem mais medo de passar por esse julgamento final, né? Ele não é julgado. Mas quem não crê já está julgado. De novo o verbo. Não é que quem não crê será julgado um dia. Quem não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o batismo, se não for acompanhado da fé e de uma fé genuína, ele não tem significado nenhum para Deus. Então é muito importante as pessoas prestarem atenção nisso. Um outro versículo é João 3,36, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Percebem? De novo, eu não vou ter a vida eterna quando eu for salvo e entrar na presença de Deus lá no paraíso. Não. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, esse verbo, que é o mesmo verbo usado no original grego, ele já deixa claro que a pessoa que crê em Jesus, ela já tem assegurada a sua salvação. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, é muito claro que as pessoas precisam entender que elas têm que fazer uma escolha, né? Ou você crê em Jesus, ficará debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus, ou você não crê, no caso aqui, né, ou você não obedece a Jesus, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa pessoa permanece sob a ira de Deus, né? A ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Então, de fato, é algo terrível, e infelizmente as pessoas não se preocupam em pensar nisso, né? Isso é coisa de crente, isso é coisa desse pessoal de igreja. É muito triste, mas é uma dura realidade, né? É a nossa dura realidade. Tendo pensado então naquilo que nós vimos até aqui, né? O batismo sendo de extrema importância para a salvação do ser humano, porque, como foi dito, né, é nesse momento que Deus decretou que a pessoa esteja salva. O que nós estamos vendo nesse estudo? Como eu disse, é esse caminho que o ser humano ele vai trilhando desde o momento em que ele se reconhece como um pecador até o momento em que ele, de fato, se entrega a Jesus Cristo, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e neste momento ele passa a ser salvo. Então, nesse momento, eu quero que a gente pense especificamente nisso, nos passos que uma pessoa tem que dar para atingir a salvação. Quais passos são esses? Aqui é como se fossem alguns degraus, né? Então, é o caminho que uma pessoa tem que trilhar para que ela consiga chegar até a sua salvação. Então, primeiramente, aqui ela precisa crer, né? Então é aquele momento em que a pessoa ouve falar do Evangelho, que alguém fala do Evangelho para ela, explica quem é Jesus, explica a condição dessa pessoa como sendo uma pecadora, e a pessoa começa a acreditar nisso, né? Então esse primeiro momento é o momento de crer. Então nesse momento em que ela crê, ela se entende como uma pessoa que merece ir para o inferno por causa da sua condição pecadora. Ela entende que ela não pode fazer nada, absolutamente nada, para que ela mesma possa se salvar. Ela consegue olhar para Jesus e reconhecer que Jesus é o único que pode fazer com que ela escape dessa condenação eterna, né? Que é a condenação para aqueles que estarão debaixo dessa ira de Deus. Então, esse primeiro momento,
A primeira coisa que precisa acontecer para que uma pessoa possa atingir a sua salvação é crer. Alguém pode chegar e falar para ela de Jesus, ela pode ela mesma pegar a sua Bíblia, começar a ler, começar a estudar, e a partir daí ela começa a crer. Então, compreendendo tudo isso, qual é o próximo passo que essa pessoa vai dar? Então ela olha para si, ela se sente enojada por causa dos seus pecados, porque ela compreende qual é a relação de Deus com o pecado. Quando ela olha para Adão e Eva, quando ela vê o que Adão e Eva fizeram, que eles simplesmente morderam uma fruta, e essa fruta causou o caos para toda a humanidade, causou o caos em toda a criação de Deus. Então ela de fato percebe que é o ato de desobediência da pessoa que de fato faz com que ela deixe Deus irado e que faz com que ela de fato mereça a condenação. Então, se uma simples mordida numa fruta foi capaz de fazer tudo isso, essa pessoa que está passando por esse processo, ela olha para si mesma, ela olha para a sua vida, ela se lembra de quantas coisas piores do que morder uma fruta ela fez na vida dela. Se lembra de mentiras, se lembra de ter enganado pessoas, se lembra de ter sido corrupta, e algumas pessoas se lembram de coisas muito piores, né? E aí a gente pode colocar prostituição, vícios, roubos, pequenos furtos, grandes assassinatos, não faz diferença. Para Deus, o ato de desobediência é o que conta. E qual é o tipo de ação que está sendo feito para proporcionar essa desobediência não faz diferença nenhuma. Então a pessoa crendo nisso tudo, acreditando em tudo isso que a Bíblia nos ensina, o próximo passo que ela dá é se arrepender. Então ela não quer mais viver da maneira que vinha vivendo, ela se sente triste, ela se sente chateada. Um processo que pode acontecer nesse meio é a pessoa tentar melhorar, né? Então ela fala, eu não vou mais pecar, eu não vou fazer mais nada de errado, e não precisam de muitos dias, às vezes nem de muitas horas, para essa pessoa entender que é impossível, né? Então tudo isso faz com que ela de fato chegue a este arrependimento. E ela, chegando neste passo, o próximo é confessar. Então é este momento que ela vai confessar que de fato ela se entende como pecadora, ela vai confessar que Jesus Cristo é o único que pode salvá-la dessa condição, ela vai confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, que está hoje em sua forma gloriosa à direita do Pai, e ela vai confessar que ela de fato quer que Jesus seja o Senhor da vida dela. Então o que uma pessoa confessa nessa hora é que Cristo é o Senhor, né? E isto acarreta todas essas informações juntas, né? O fato dela ter crido, dela ter se arrependido e dela estar querendo confessar publicamente, né, que Jesus Cristo, a partir daquele momento, vai passar a ser Senhor da vida dela. Qual é o próximo passo? É o batismo. E aí eu vou tirar minha cara feia aqui da frente de vocês para vocês possam ler aí. Então, o próximo passo é a pessoa se batizar. Então, ela acredita no Evangelho, ela se arrepende por ser uma pecadora, ela confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu único e suficiente Salvador, e ela resolve demonstrar publicamente e também para Deus que ela está disposta a obedecer a Jesus, a obedecer o Evangelho. E o primeiro ato de obediência que essa pessoa oferece a Deus é justamente se batizar. Então é nesse momento que ela desce as águas, é nesse momento que o Espírito Santo passa a morar nela, é nesse momento que ela tem os seus pecados perdoados, os seus pecados lavados, e é nesse momento que Deus acrescenta a essa pessoa a igreja. Então é impressionante quantas coisas acontecem nesse momento do batismo, e por isso que é muito preocupante como quando algumas denominações não dão importância
a importância que nós vemos nos evangelhos, inclusive, né, para o batismo. Quando uma pessoa cria, se arrependia e confessava Jesus como seu Senhor, ela queria se batizar o mais rápido possível. Eu queria saber de onde vem essa autoridade para mudar aquilo que é tão claro nas Escrituras, né? Bom, mas não é esse o ponto aqui do nosso estudo. Então, esses são os passos que uma pessoa precisa inevitavelmente passar para que ela possa garantir a sua salvação, né? Então, são os passos para atingir a salvação: crer, arrepender, confessar e batizar. Evidentemente, o processo divino, vamos chamar assim, né? Deus, ele determina que a partir desse momento nós estamos salvos, porque ele simplesmente não se lembra mais dos nossos pecados. E poderia ser colocado aí como um quinto passo a partir de então, e eu não coloquei naquela imagem porque aí não seria um degrau, né? Seria ali uma linha infinita, ou pelo menos uma linha que fosse até o fim de nossas vidas. Porque o próximo passo qual que é? O próximo passo é permanecer firme, né? E como que nós permanecemos firme? Obedecendo a Deus, obedecendo ao seu Evangelho, obedecendo às coisas que nós vamos aprendendo que Jesus nos ensina e nos pede para fazer. E inevitavelmente uma pessoa que esteja passando por todo esse processo, ela vai dar frutos, como nós estamos vendo nessa árvore aí, né? Aliás, uma árvore bem interessante, né? Já pensou uma árvore com essas características aí? Uma árvore que desse maçã, que desse banana e tantas frutas que estão aí, né? Eu gostei bastante dessa imagem. E um cristão verdadeiro, né? Um cristão verdadeiramente arrependido, que verdadeiramente colocou Jesus como seu Senhor, ele vai dar frutos. Porque a Bíblia fala também de um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele dura durante toda a nossa vida. É quando nós vamos nos tornando pessoas cada vez melhores, pessoas cada vez mais parecidas com Cristo. É quando nós vamos lutando com os nossos pecados. Alguns pecados são tão difíceis da gente conseguir vencer. Passamos anos, muitas vezes, lutando contra eles. E Deus vai nos purificando em sua benevolência, em sua paciência, até que um dia, finalmente, nós nos vemos livres desses pecados que muitas vezes nos envergonham e nos deixam muito tristes, porque de fato nós não conseguimos abandonar muitos desses pecados que nos acompanham muitas vezes por anos e anos a fio. Então, vamos pensar agora o que acontece depois que a pessoa passa por esses 4 passos, né? Então, frutos são inevitáveis na vida de uma pessoa. Atos capítulo 26, versículo 20. Olhem bem sobre o que é que eu estou falando. Esse versículo aqui nós já lemos ele inteiro em outra aula, então eu vou me pegar apenas nessas partes que eu deixei grifada aqui, tá? Então, Atos capítulo 26, versículo 20. Preguei, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Vocês percebem? Uma pessoa que verdadeiramente está arrependida de ter sido mentirosa, de ter sido enganadora, de ter ganho dinheiro de forma injusta, essa pessoa não vai mais querer viver dessa forma. Muito pelo contrário, ela vai se sentir envergonhada, ela vai se sentir enojada de tantas e tantas coisas erradas que ela fez na vida dela. E a partir deste momento em que ela é batizada, conforme ela for passando por esse processo de transformação, as suas próprias obras vão demonstrar que o arrependimento dessa pessoa era verdadeiro, né? Então, como que essa pessoa vai viver a partir do momento que ela se batiza? Praticando obras que mostrem, né, ou que demonstrem o seu arrependimento. Então, é a partir do momento que a pessoa tem a certeza da sua salvação, a alegria da sua salvação, saber que todos os seus pecados foram perdoados, ela começa naturalmente a trabalhar, a falar do Evangelho,
a ter atitudes diferentes, e isso vai produzindo frutos para o reino de Deus. E não são frutos para a própria pessoa colher, né? São frutos para o reino. Então, são palavras gentis que a gente dirige às pessoas e deixa claro para elas que essa mudança que nós estamos passando é por causa de Cristo. Então nós damos a honra a Cristo, nós damos a glória a Cristo, e isso pode ser uma semente que nós vamos lançando para as pessoas, e até que uma dessas sementes caia num coração fértil, né, como a parábola do semeador nos diz, e a partir daí essa pessoa pode se interessar, pode buscar a Jesus, pode ser salva por causa de uma simples palavra de gentileza que em algum momento você disse para ela. E talvez você nunca nem fique sabendo disso, né? Então, sim, devemos trabalhar e devemos correr atrás de frutos, devemos nos esforçar para fazermos o melhor que pudermos, mas não temos que estar preocupados em colher, né? Se eu estou pregando o Evangelho e não tenho conseguido um retorno que para mim fosse satisfatório, meu papel não é salvar ninguém, mas é minha obrigação falar do Evangelho para as pessoas, o que é apenas uma forma de dar frutos, né? Mas é uma que é muito evidente que um cristão precisa ter essa preocupação de falar do Evangelho para que mais perdidos possam ter a oportunidade de ser salvos. Tá bom? Lucas 3, versículo 8 e 9, que continua confirmando essa ideia, mas acrescenta algo também muito importante aqui. Então, Lucas 3, 8 e 9. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Então aqui já é uma ordem, né? Deem frutos que mostrem arrependimento. E uma advertência. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Muitas vezes nós evitamos, quando estamos dando aula, quando estamos pregando o Evangelho para as pessoas, nós gostamos muito de falar do amor de Deus, gostamos muito de falar da salvação que Deus nos oferece, de tantas coisas boas que nos aguardam nas promessas que Jesus fez para nós. E é evidente que precisamos falar de todas essas coisas também. Mas quando a pessoa não sabe qual é a condição dela, às vezes é mais difícil entender o tamanho do amor que Deus tem por nós. Então, nós precisamos também falar de passagens como essa, porque a Bíblia fala, e fala bastante sobre esses assuntos. Então, aquele cristão que se arrependeu, creu, confessou, se batizou, ele tem que dar frutos. Ele precisa dar frutos que mostrem o arrependimento dele. Porque, como nós vimos, não é o batismo que salva, é a fé em Jesus. Mas a fé em Jesus, ela precisa ser uma fé verdadeira. E esta fé, ela é uma fé transformadora. Porque nós passamos a ser uma nova criatura, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós e tudo isso tem que produzir uma novidade de vida em nós. E se formos como uma árvore que não der bom fruto, nós corremos o risco de ser cortados e lançados ao fogo. Como diz também aqui em Mateus 3, versículos 8 e o 10. Deem fruto que mostre o arrependimento. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Vocês percebem que é a mesma informação? Deus deve ter achado importante, né? Para falar exatamente a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, em mais de uma passagem na Bíblia, né? Poxa vida, era para ter uma imagem aqui e eu não coloquei, mas não tem problema. O importante aqui é vocês entenderem que se não dermos bons frutos, se não passarmos por esse processo que a Bíblia chama de santificação, em que nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Cristo. O que é ser mais parecido com Cristo? Leia os Evangelhos. Veja que Jesus fazia muito mais do que apenas falar do reino. Evidentemente, tudo que ele fazia envolvia essa busca de abrir os olhos para as pessoas de que eles precisavam se arrepender porque o reino estava próximo. Mas ele fazia isso ajudando pessoas, curando pessoas, conversando com pessoas, recebendo todos aqueles que o buscavam.
Então, se nós queremos ser mais parecidos com Cristo, nós temos que nos esforçar em fazer as coisas que Ele fazia, né? E as coisas que Ele nos ensina que nós devemos fazer. Mais uma passagem aqui falando sobre frutos em Tiago. Aqui é um resuminho, tá? Eu não coloquei a passagem toda porque não há necessidade, e vocês podem pegar na Bíblia de vocês com calma e lerem aí o livro de Tiago do capítulo 14, ou capítulo 2, dos versículos 14 ao 26, tá bom? Nesse resuminho que eu fiz aqui diz assim: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Percebem como a fé genuína e verdadeira, ela é uma fé transformadora, ela é uma fé trabalhadora, ela é uma fé que nos motiva a querermos ser melhores do que nós fomos até então, né? E qual é a forma de demonstrar isso? Demonstrar que nós queremos obedecer, demonstrar que de fato estamos arrependidos da vida anterior que nós levávamos, através dessas obras que nós vamos nos esforçando para fazer, né? Então, como diz aqui o versículo 22, a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, de novo, essa ideia desse crescimento que nós temos que buscar, né? A nossa fé, ela é demonstrada através das nossas obras. Então, uma pessoa que se preocupa em trabalhar para Deus, se preocupa em cuidar dos pobres, dos necessitados, em pregar o Evangelho, em estar sempre disposto a ajudar aqueles que buscam ajuda, está sempre disposto a falar de Jesus para as pessoas. Então, essa pessoa, ela demonstra a sua fé através dessas obras, e a fé dessa pessoa também é aperfeiçoada através das obras dela. Porque nesse contato com as pessoas, nesse trabalho de evangelização, nesse trabalho de cuidado com as pessoas, tudo isso vai nos moldando, tudo isso também vai nos purificando e vai nos ajudando nesse processo de santificação que nós precisamos passar. Então, 22 de novo, a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Da mesma forma que algumas pessoas dizem que o batismo é uma ação nossa, né, uma obra nossa, e por isso ele não pode nos salvar, esse versículo explica isso, que a fé sem obras está morta, né? E da mesma forma, uma obra sem fé também está morta. Então, o batismo, se não for acompanhado dessa fé genuína, não tem nenhum significado para Deus. Da mesma forma que uma fé sem obras para Deus também não tem significado, porque é uma fé morta. Eu sempre costumo falar isso para as pessoas: não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Sabe esse dedinho que a gente às vezes aponta para as pessoas? Não, volta esse dedinho para você mesmo. Então, olhe para a sua vida, analise a sua vida. Se você olha para a sua vida nos últimos 5, 10 anos, e o que você tem feito com relação ao trabalho para Deus é ficar sentado num banco uma vez por semana, ouvindo outras pessoas trabalharem, né, outras pessoas oferecerem esse serviço para essa prestação de culto a Deus, e a única coisa que você tem feito nesses últimos anos é ficar sentado nesse banco, não consegue pregar o Evangelho para ninguém, não consegue ajudar as pessoas, é um motivo para pensar. Por isso que eu falo, não olhe o que os outros estão fazendo, olhe para você. Se você olha para 10 anos da sua vida e você percebe uma mudança, né, uma melhora no seu caráter, uma melhora na sua postura, na sua fé, glórias a Deus por isso. Você está passando por esse processo de santificação. Se você olha para 10 anos atrás e você não vê muita diferença da pessoa que você era 10 anos atrás, cuidado. Porque se a sua fé não estiver produzindo frutos, ela é uma fé morta. E como diz o comecinho aqui, né, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então, cuidado, né? É o que nós podemos dizer no momento desse.
1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O que adianta uma pessoa dizer que ama o próximo? Eu gosto muito de ler os evangelhos e ver Jesus ajudando as pessoas, e você mesmo não faz nada, né? Mesmo seus irmãos, pessoas próximas, quando passam por dificuldade, você se prontifica a ajudar aquela pessoa, a demonstrar o amor que você tem por ela. Seus vizinhos podem contar com você, seus colegas de trabalho. Como é que as pessoas te veem quando olham para você? Olham para você como alguém que elas confiam, alguém com quem elas podem contar? Ou quando elas precisam de alguma coisa, elas já sabem que nem adianta falar com você? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se eu prego o evangelho para uma pessoa e se eu falo do amor de Deus, do cuidado que Deus tem com essas pessoas, isso precisa ser uma verdade para mim. Eu preciso viver isso. Por isso que não é de palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. Isso precisa fazer parte da minha vida. Isso precisa fazer parte das minhas ações na minha vida. Porque senão seriam obras infrutíferas da mesma forma, né? Eu dizer que amo meu irmão que está passando por uma necessidade e não ajudá-lo, que tipo de amor seria esse, não é? João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Às vezes a gente olha, né, pensa, puxa, como é difícil. Como que eu vou ser mais parecido com Jesus? Como que eu vou ajudar mais as pessoas? O meu temperamento não me ajuda, eu sou muito tímido. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus disse, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Se quando você olha para você, você percebe que é impossível, glória a Deus. Não é para você que você tem que olhar. Olhe para Jesus. Esteja em Jesus, permaneça em Jesus, confie em Jesus, busque forças em Jesus. Se nós estivermos em Cristo, se nós permanecermos nele, sem dúvida nenhuma Ele, através do seu Espírito Santo, irá nos ajudar para que nós possamos produzir essas boas obras. Porque Deus quer, porque esse é o plano de Deus. E se nós nos entregarmos na mão dele, nós seremos instrumentos dele, para que ele possa levar o seu amor, o seu cuidado e principalmente o seu evangelho, para que pessoas possam ser salvas. Nenhum daqueles que está para ser salvo deixará de ser salvo porque você foi ou não falar com ele. Mas pensem na grande bênção de você ser um instrumento na mão de Deus, para que Deus possa alcançar pessoas, para que elas não se percam. É maravilhoso. Por isso, de novo, né, que a nossa fé é aperfeiçoada também pelas nossas obras, né? Então, quanto mais nós nos entregarmos a Deus e quanto mais nós participarmos desse processo, mais firme será a nossa fé, mais convicção nós teremos da nossa salvação e só temos a ganhar com isso. Não apenas nós, mas as pessoas que estiverem próximas a nós, né? Uma vez eu ouvi e achei isso muito bonito, né? Deus, ele não abençoa um indivíduo unicamente. A bênção de Deus vem sobre a pessoa e se espalha e se derrama por aquelas pessoas que estão próximas a ele. Eu achei isso realmente muito bonito e faz muito sentido, né? Se Deus me abençoa, se eu me torno uma pessoa melhor, se eu me torno mais próximo daquilo que Deus espera que eu seja, sem dúvida nenhuma as pessoas que estão próximas a mim também serão abençoadas por essa transformação que Deus faz em mim. Então, agora nós vamos para essa passagem
que é a última passagem que nós vamos ver nesse estudo de hoje, que é de Gálatas capítulo 5, dos versículos 19 ao 24. Tá? E com essa passagem nós encerramos o nosso estudo de hoje. E ela diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tem outra coisa que eu costumo falar, quando nós vemos essas listas na Bíblia, principalmente listas de pecado, às vezes a gente bate o nosso olho principalmente nas coisas que nós não fazemos, né? E se bobear ainda ficamos pensando, ó, tá vendo como eu não sou tão ruim assim, eu não faço isso, eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. Mas é só você olhar a lista com atenção que você sempre vai encontrar coisas que também são uma dificuldade sua, né? Nessa lista aqui tem gente que tem problema com embriaguez, tem gente que tem problema com imoralidade sexual, tem gente que tem problema com idolatria, com ciúmes, com discórdia, né? Hoje em dia tem gente muito afeita à discórdia. E às vezes as pessoas olham para isso, não, mas eu não tenho problema com nada disso. Talvez já entre aí um pouquinho de egoísmo também, né? É impossível nós olharmos para as listas de pecado que a Bíblia nos oferece e não nos encaixarmos em nada. Tem uma outra passagem que o apóstolo João ele fala, né, que se nós dizemos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Porque Deus diz que todo ser humano peca, né? Então se eu acho que eu não tenho nada que me preocupar com uma lista dessa, então de fato eu não precisaria nem que Jesus morresse por mim, né? Eu já teria me tornado um santo. Então aqui são as obras da carne, né? Então, são essas obras que se manifestam através da nossa carne, ou seja, através do homem pecador. Então, uma pessoa que não se batizou, isso é a vida dela. Essas listas resumem a vida dela, né? Agora, uma pessoa que se batizou, que passou pelas águas do batismo, que recebeu o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna, olha o que essa passagem fala com relação a isso. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando você olha para aquela lista das coisas da carne, você pode até pensar, irmão, esse ponto aqui eu estou bem, esse aqui eu estou escorregando. Com relação ao Espírito Santo, não são os frutos do Espírito Santo, né? Aqui diz no comecinho, ora, as obras da carne, no plural. Quando fala do fruto do Espírito Santo, é o fruto, está no singular. Por quê? Porque todas essas virtudes começam a ser trabalhadas naquele que verdadeiramente creu, verdadeiramente se arrependeu, verdadeiramente confessou Jesus como seu Senhor, de fato colocou Ele como Senhor da sua vida, demonstrando isso através do batismo. E no momento do batismo, todas essas virtudes começam a ser trabalhadas na vida do cristão, do verdadeiro discípulo de Cristo. Não é uma maravilha? Deus, quando Ele cuida de nós, seus filhos, Ele não cuida de partes, Ele cuida de nós por inteiro. Então, quando nós crescemos espiritualmente, nós não melhoramos apenas em um ponto ou em outro. Nós melhoramos em todos esses pontos aqui juntos. Porque esse é o fruto do Espírito. Ou nós melhoramos em tudo isso, ou nós não melhoramos em nada. Por isso que também nós temos que olhar para essa lista e pensar onde é que está a minha maior dificuldade aqui, né? Às vezes me falta paciência. Eu preciso trabalhar isso. Porque enquanto eu não melhorar, eu não conseguir permitir que Deus arranque esse pecado de mim, ou pelo menos faça com que eu saiba lidar com ele de uma forma melhor, eu não vou conseguir crescer nos outros itens também, porque é só um fruto, né? Então ou eu melhoro em tudo ou eu não melhoro em nada, né? Então eu preciso ser uma pessoa alegre, eu preciso ser uma pessoa amorosa,
Eu preciso ser uma pessoa que tenha paz, né? Aquela paz que muitas vezes excede o entendimento, que é quando às vezes a nossa vida está uma bagunça, mas a gente deita à noite, coloca a nossa cabeça no travesseiro e a gente fica em paz. Porque a gente sabe que esse mundo é assim, porque a gente sabe que nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, somos forasteiros, e que a nossa verdadeira realidade será infinitamente melhor do que tudo isso e do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? Então somos pessoas pacientes, somos pessoas amáveis, bondosas, somos fiéis, né? Somos pessoas mansas e somos pessoas que têm domínio próprio. Vocês acham que quem estiver em volta de uma pessoa que tem essas qualidades não será abençoada por Deus? Então que nós busquemos essas coisas, que nós nos preocupemos em participarmos cada vez mais desse processo de santificação. Talvez eu fale um pouco sobre santificação ainda nesse estudo, talvez não, mas o importante é pensarmos em todos esses passos que uma pessoa precisa dar para que ela tenha certeza da sua salvação e que ela entenda que esse é só o primeiro passo. O momento que ela passa pelo batismo é o primeiro passo. E aí ela vai ter uma vida todinha pela frente para produzir frutos, para correr atrás desse fruto do Espírito, para que ele cada vez aumente mais, para que o caráter dessa pessoa seja sempre renovado, para que ela venha de fato a se tornar uma pessoa amável, bondosa, mansa, com domínio próprio. Como é difícil, né? Quando nós olhamos para o que nós deveríamos ser, nós de fato temos que nos arrepender todos os dias, temos que pedir perdão para Deus todos os dias, mas sabermos que todos os nossos pecados foram perdoados. Se no momento do batismo nós fizemos aquilo com verdadeira fé no nosso coração. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu vou só adiantar aqui, na aula da semana que vem nós vamos pensar um pouquinho na igreja, tá? Então, continuando vendo esses passos, eu falei que nós temos que buscar essas qualidades, né, do fruto do Espírito, e de que forma Deus nos ajuda a conseguirmos isso, tá? Então nós vamos começar a pensar na igreja, por que é que Deus instituiu a igreja, o que é que Ele quer com a igreja e de que forma a igreja nos ajuda nesse processo todo. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas e apesar de parecer às vezes que eu falo para as paredes, mas eu continuo insistindo. Se você tiver algum questionamento, alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode falar e eu ficarei muito feliz em responder a todos, tá bom? Grande abraço e Deus assim permitindo, semana que vem nós continuaremos em mais um estudo bíblico da situação do homem diante de Deus. Deus abençoe a todos.